Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minhas alunas, meus alunos do curso de Moral Sexual e Familiar, pedimos as luzes do Espírito Santo para que possamos, com a graça dele, compreender o mistério do amor humano, da sexualidade humana e poder cada vez mais crescer no amor a Cristo e à Igreja. E que Maria, que foi fecundada pelo Espírito Santo no coração e no ventre, também interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos ler então o plano de ensino. Vocês vão ter aí o plano de ensino como no Moodle, na plataforma. E vamos assim conhecendo melhor o que estudaremos neste semestre. A ementa diz Antropologia Sexual, sentido teológico da sexualidade humana, a sexualidade humana e o matrimônio na Bíblia, o sacramento do matrimônio, teologia e história, a família e a paternidade e maternidade responsável, valores da sexualidade, do matrimônio, da família, castidade e celibato e a pastoral familiar. Tudo isso nós veremos no conteúdo programático que eu desejo apresentar para vocês. Os objetivos. Objetivo geral. O Concílio Vaticano II nos pede que as disciplinas teológicas sejam restauradas por um contato mais vivo com o mistério de Cristo e a história da salvação, e a que a teologia moral seja exposta cientificamente, alimentada pela Sagrada Escritura, evidenciando a sublimidade da vocação dos fiéis em Cristo. Portanto, dando prosseguimento ao curso Fundamento da Moralidade 2 e Virtudes Teologais e da Religião, o presente curso, seguindo as mesmas linhas, buscará apresentar a moral sexual dentro do contexto de uma moral dinâmica, baseada no mistério pascal de Cristo, no qual o amor humano manifesta sua plenitude através do sacramento do matrimônio e da consagração, a total conformação a Cristo, o amor eterno e fecundo do Deus uno e trino à humanidade. E objetivos específicos. Para tanto, buscaremos evidenciar os elementos centrais da pessoalidade do homem e da mulher, que, criados à imagem e semelhança de um Deus pessoal, são chamados, em sua sexualidade, a manifestar o mistério de amor-comunhão, que se manifesta na educação e formação da família, que deles nascem em Deus. Temos aqui o conteúdo programático. A introdução à teologia moral sexual no contexto da sequela Christi. A sua fundamentação querigmática, o cristianismo é a religião do corpo. Fundamentação personalista da moral sexual, amor e responsabilidade. No ponto 2, estudaremos Cristo e o nosso corpo. Homem e mulher, imagem de Deus. Ponto 3. Deus cria a sua imagem na terra, amor unitivo, amor criador. Matrimônio, sinal e imagem da aliança divina. O pecado, desfiguração da imagem de Deus. Cristo, novo Adão, recria a imagem de Deus. E nesse capítulo, matrimônio, sacramento de união de Cristo e da Igreja, família, igreja e doméstica, família em missão. Virgindade consagrada, imagem escatológica de Cristo. O metodologia sempre naquela
naqueles 4 pontos: aulas expositivas, leitura complementar, pesquisas, colóquios entre nós. Neste semestre, a direção da FATEL nos pede que a cada 3 semanas possamos conversar através de uma live, para que possamos não só ficar nas aulas gravadas. Depois eu vou ver como faremos isso, tá bom? Os recursos são as aulas gravadas e tudo o que significa fazê-las. Apresentação, avaliação, apresentação de uma resenha, 50% da nota final, e apresentação de resenha conclusiva, 50% da nota final. A bibliografia, Emiliano Remende Hernandes, La Vida em Cristo, Moral Sexual, que é um texto, foi meu professor de moral sexual e familiar, e eu sigo alguns pontos do que ele nos tem ensinado. Está em espanhol, infelizmente. De André Leonardo Christie, O Nosso Corpo. Esse livro vocês terão acesso a um formato eletrônico que eu enviarei para vocês em PDF depois. Depois também esse artigo, Aires Emanuel Nilo da Silva e Maria Vera Lúcia Pessoa Porto, Carol Wojtyla e a norma personalista, o amor como a afirmação do valor da pessoa, um artigo que vocês terão disponível também em PDF. Depois, a bibliografia complementar, Conselho Pontifício para a Família, Sexualidade Humana, Verdade e Significado, Conselho Pontifício para a Família, Temas de moral relacionadas à vida conjugal, Diana Beretta Mola, As Cartas de Amor de uma Santa, de Mola Guerreiro e Jana, Mulher Forte, e do Papa Francisco, Amores Letícia. Tudo isso para ajudar-nos a compreender melhor o tema, tá bom? Isso tudo é para elencar um pouquinho o que buscaremos tratar. Penso que podemos, sem muitas demoras, delongas, começar a nossa apresentação, a teologia moral sexual no contexto da sequela Christi. Nós estudamos juntos, aqueles que estudaram comigo, Moral Fundamental 2, através do Padre Pinkers, o livro A Moral Católica, que vocês já têm, eu já mandei em PDF para vocês semestre passado. Nós temos uma visão histórica da moral católica que nasce dos textos da bem-aventurança, bem-aventurados pobres, etc., capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que nos ajuda muito a vermos a configuração em Cristo. Ser discípulo de Cristo é o mais importante. Seguir a Cristo, sequela Christi, significa seguimento para depois poder imitar ou ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Isso significa uma vida de ser evangelizado, catequizado de modo permanente e também, sem dúvida, viver configurado a Cristo pela palavra de Deus e pelos sacramentos, da qual a Eucaristia é a fonte. E essa configuração se dá pela vivência do batismo, do sacramento da crisma, que nos possibilita sermos enxertados em Cristo. Eu sou a videira e vós os ramos, diz Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Isso tudo será revisto, falado em muitos detalhes do nosso curso. Espero que qualquer dúvida vocês podem me acionar via zap, mensagem ou até ligação, para que a gente possa entender melhor isso. Então, a teologia moral se presta a isso, também a ver que nós não estamos falando de sexo ou de sexualidade desprovida de princípios teológicos, pelo contrário, mas é verdade também que nós muitas vezes demonizamos o sexo
porque não temos resolvido as nossas questões essenciais e interiores. E muitas vezes a gente se torna até escravo de uma postura moralista, porque se a gente não resolve os nossos problemas, é muito fácil julgar o problema dos outros. Então, se Jesus Cristo diz, não condeneis e não sereis condenados, com a medida com que medirdes sereis medidos, é necessário então viver como cristão, como outros cristos, alter cristos, para podermos entender o mistério do ser humano, que passa por muitas realidades e também passa pelo pecado, pela desfiguração do projeto da imagem de Deus, mas é verdade também que a graça que Cristo nos dá é a graça de poder recomeçar a nossa vida. Então, nesse ponto de introdução, a gente vai falar disto também, que eu estou falando da introdução para dizer que nós não falamos de uma reconstrução distante, mas nós falamos do que Deus pode produzir em nós, do que Deus pode realizar em nós, do seu mistério de amor e da sua bondade. Então isso é um ponto muito importante da nossa história, né? E isso será elencado nesta breve introdução. A teologia moral sexual no seu contexto de sequela Christi, porque quem segue a Cristo é transformado em Cristo, mas antes é redimido, é salvo, redimensiona a sua vida e também a sua sexualidade. E eu queria já no segundo ponto, né, aqui o cristianismo e a religião do corpo, citar para vocês um livro do André Leonardi, que nós usaremos grande parte. Outras coisas eu vou adicionando, a cada aula terá o seu programa, o seu roteiro de estudo, e faremos o esquema de uma aula gravada e depois o tempo da aula para pesquisar e para aprofundar aquilo que foi falado nesta primeira aula, porque nós não estamos de modo presencial ao vivo, por questões várias, porque a aula gravada nos possibilita também poder vê-la, relê-la, no sentido de escrever, apontar, anotar, e também, mas precisamos depois de um tempo para fixar. O roteiro de estudos para estudos que eu apresento sempre querem afixar aquilo que eu falei e li com vocês, e que vocês também pontuaram, tá bom? É interessante esse livro, André Leonardi, bispo de Namur na Bélgica, sobretudo a primeira parte, que coloca os temas mais interessantes assim daquilo que me liga enquanto teólogo, que é a problemática da configuração a Cristo e da realidade antropológica do homem. E eu gostaria então que vocês pegassem comigo o prefácio que ele faz, porque acho que o prefácio é uma bela introdução, considerando que nós vamos compreender muitas coisas que ele apresenta aqui. E eu gostaria então, por uma questão de honestidade, ler essa parte inicial para entender como esse bispo, muito profundo conhecedor da moral sexual da Igreja, apresenta o tema. Sem dizer que eu quero aprofundar algumas coisas de outros temas que me parecem importantes, até pela minha linha de pensamento como estudioso do pensamento de São João Paulo II. Já na dedicatória ele diz assim: revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne nas suas concupiscências. E diz: dedico este livro aos jovens que desejam viver o seu corpo no seguimento fiel de Jesus Cristo. Agradeço a todos os estudantes, rapazes, moças, que pela sua confiança e pelas suas perguntas
me permitiram clarificar o meu pensamento em matéria de moral sexual. Gostaria de que encontrassem aqui o testemunho do meu reconhecimento. Prefácio. Esse livro dirige-se a todos os cristãos preocupados com as questões de moral sexual e mesmo sobre muitos aspectos aos que não creem, mas em primeiro lugar está voltado para os jovens. Com efeito, foram os meus alunos e alunas da Universidade de Lovaina que me levaram a refletir acerca destas questões e até me incentivaram a pôr no papel as minhas convicções nesta matéria. É por isso que tomo liberdade de tratar familiarmente ao leitor em tom de conversa entre amigos. Quando falo aqui das minhas convicções, é preciso que o leitor não me interprete mal. O que exporei nestas páginas não são as minhas ideias no campo de vida sexual, mas sim pura e simplesmente os ensinamentos de Cristo e da Igreja. Ensinamentos que aceito de todo o coração, com a firme certeza de que esta doutrina é a única verdadeiramente capaz de esclarecer-nos e fortificar-nos. Atingirei o meu objetivo se conseguir que o leitor partilhe desta certeza, compreendo-a a fundo por dentro. A sexualidade não é evidentemente a dimensão mais importante da vida humana, mas com certeza constitui um aspecto central dela, um terreno delicado no qual afloram muitas dúvidas. Algumas vezes, tratar-se-á de questões muito práticas que dizem respeito ao modo de orientar a própria vida, outras de interrogações teóricas acerca do valor moral deste ou daquele comportamento em que a pessoa se encontra diretamente envolvida. Gostaria de poder ir ao encontro dessas perplexidades com toda a franqueza, tanto num caso como no outro. Parece-me que esta providência é extremamente necessária nos nossos dias, porque essa é verdade que outrora, na pregação dirigida aos cristãos, era frequente insistir-se demasiado na moral sexual. Hoje em dia, segundo posso verificar, muitos jovens simplesmente já não recebem critério nem formação alguma neste campo. Quanto aos conceitos que exponho nestas páginas, procurarei lançar mão da única pedagogia que me parece eficaz, a da verdade e da clareza, unidas a uma profunda preocupação pela situação pessoal de cada um. Era esta, espero não estar sendo ousado demais, a pedagogia de Cristo, que afirmava com toda a firmeza e sem compromissos de qualquer espécie o que o Pai lhe tinha prescrito e ensinado, que ensinasse, mas ao mesmo tempo tinha em conta com infinita delicadeza as circunstâncias de cada uma das pessoas com quem falava. Mostraram-no com clareza os relatos evangélicos acerca da samaritana, da mulher adúltera, da prostituta. Fiz o mesmo no que diz respeito à visão especificamente cristã da sexualidade. Muitas vezes pensa-se que se respeitam os jovens ou talvez aliciam com mais suavidade quando se parte unicamente de suas experiências de vida, das suas convicções espontâneas, para depois aproximá-las pouco a pouco da ótica cristã nesta matéria. Este procedimento não me parece eficaz nem inteiramente honesto. Prefiro também neste caso a pedagogia do Novo Testamento, em particular a de São Paulo, que sempre começa por lembrar aos cristãos o dom de Deus, a sua ação para poder extrair as conclusões práticas no plano moral. Ressuscitastes com Cristo, buscai, portanto, as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mortificai, pois, os vossos membros
no que tem de terreno, a fornicação, a impureza, a lascívia, os maus desejos e a avareza, que é uma forma de idolatria. Muito lindo isso aqui, hein? Ele cita São Paulo e vai direto ao ponto, meus queridos e queridas. Não sabeis que se os vossos corpos são membros de Cristo? Tomai então os membros de Cristo para fazer deles membros de uma prostituta. 1 Coríntios 6, 15. Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Portanto, maridos, amai as vossas esposas, como ele o fez com a igreja. Não hesitei por isso em pôr todas as cartas na mesa. Comecei por expor o conceito que Deus em Cristo tem do nosso corpo e do amor humano. Expus da maneira mais clara que me foi possível, embora soubesse que assim exigiria do leitor um pequeno esforço de concentração, o que é a sexualidade e qual a sua vocação no âmbito da vida cristã. E foi somente depois disso que, seguindo uma ordem lógica, passei a tratar dos problemas concretos da vida sexual, procurando sempre responder às questões que o leitor poderia formular. Por fim, dediquei a última parte da exposição à prática cotidiana da vida da castidade cristã. Peço-lhe desde já, prezado leitor, é uma necessidade de que decorre da pedagogia que utilizei, que leia os 4 capítulos deste livro pela ordem que vem apresentados, mesmo que os 2 primeiros lhe sejam um pouco mais de atenção, e que só julgue as diversas partes à luz do conjunto da obra. Que a graça do Espírito Santo acompanhe nessa leitura. André Leonard, Bispo de Namur, Bélgica. Muito bem, então aqui está o prefácio dele e vamos para a introdução. Isso é muito interessante, tá bom? É uma questão de respeito com o autor também. Todas as dúvidas da introdução que assaltam o leitor em matéria de sexualidade derivam de que tem um corpo. Claro, se fôssemos espíritos puros como os anjos, não teríamos esse tipo de preocupações. Além disso, você é cristão e certamente terá desejos de sê-lo de maneira mais cabal, esforçando-se por viver de Cristo, com Ele e para Ele. Como cristãos, importa que levemos a Cristo os problemas que nos impõem a dimensão sexual ao nosso corpo e, através dele, todo o nosso ser, que representa o nosso corpo para o Cristo e que significa Cristo para o nosso corpo. Que ele tem a dizer acerca dos diversos aspectos da vida sexual. Foi pensando nesses pontos de interrogação que dei a estas páginas o título de Cristo e o nosso corpo. É certo que aquilo que Deus nos disse por intermédio de Cristo, de certa forma, já o havia escrito nas profundezas do nosso ser, da nossa natureza humana, tal qual como a criou, segundo a sua sabedoria. É por isso que todas as respostas especificamente cristãs para os problemas sexuais correspondem também uns argumentos simplesmente humanos, umas motivações puramente irracionais que se dirigem ao mesmo sentido, apesar de nem sempre atingirem a mesma profundidade. É somente a moral cristã, é somente essa exigência de vida plena que Cristo confiou à sua Igreja, que consegue responder a fundo às nossas interrogações. E os mandamentos do Senhor não se dirigem apenas aos cristãos, constituem um desafio a toda mulher e a todo homem que deseje mostrar plenamente digno da sua condição humana. Para responder às dúvidas do leitor a propósito da sexualidade, que no fim das contas são as dúvidas com que todo ser humano se defronta, quero
convidá-lo a uma reflexão em 4 etapas. Ele repete um pouco do prefácio, mas aqui, por questão de fineza e ética, nós vamos ler o que diz este André Leonardi. Começarei por mostrar que o nosso corpo, apesar da sua fragilidade, se reveste para o Senhor de uma dignidade eminente e de uma vocação para a glória celestial. Esta será a nossa primeira etapa, Cristo, o nosso corpo, chamado à glória. A seguir, veremos como Cristo ilumina todo o sentido do amor humano e da sexualidade pela sua aliança conjugal com a humanidade, pelo seu matrimônio amoroso com a Igreja. Será nossa segunda etapa, Cristo e o amor humano. Como terceira etapa, propor-lhe-ei examinarmos a essa luz as dúvidas que você ou outros possam ter no campo sexual, desde a masturbação e a homossexualidade até a inseminação artificial e ao aborto, passando pelas relações pré-conjugais, o divórcio e a contracepção. Veremos como o cristão, por vocação divina, deve se situar diante de todas essas realidades de uma maneira digna de Deus e da sua própria natureza, Cristo e os problemas da vida sexual. Na vida moral, ponto 4, que é questão de vontade e de exercício, não basta saber qual é o comportamento adequado à verdade para pô-lo automaticamente em prática. É necessário que cada um, de acordo com seu estado de vida, se empenhe na direção certa e empregue meios concretos aptos para levantar-se novamente após as eventuais quedas, que cresça no bem e persevere generosamente com a graça de Deus. Consagraremos a este esforço cotidiano por atingir uma maior pureza e castidade de vida. E quarta e última etapa da nossa reflexão, Cristo e a santificação do nosso corpo. Tudo bem? Aqui temos a introdução. Para não delongarmos muito, eu vou dar um pequeno intervalo, uns minutinhos para continuar essa aula e fazemos uma aula quebrada ou separada em 2 vídeos, porque também eu preciso descansar um pouco aqui o pulmão, tá bom? Por questões de saúde. Temos 27 minutos, depois continuamos essa aula, já procurando entrar no segundo ponto da nossa introdução, tá bom? E até já, até 2 minutinhos.